Fique agora com o especial Metrópolis Serviço e Saúde, com Cristina Miranda e Stephanie Suerdick. Metrópolis Serviço e Saúde. 3h06. Hoje, quinta-feira. É o dia de quê? De ser feliz. Por quê? Porque é o especial Metrópolis Serviço e Saúde. E claro, a gente vai falar sobre felicidade. Não poderia ser diferente. Até porque a bancada pede isso, ela implora isso. É um tema que a gente pensou, falou, nossa, tem pesquisa, tem umas coisas legais. Meu entrevistado, vira e mexe, ele coloca alguma coisa na rede social para instigar a gente. E instiga mesmo, fez a gente pensar. Eu falei, nossa, temos que falar sobre felicidade. É um tema tão importante que às vezes a gente acha que é simples, que é fácil, que é muito difícil, que é impossível de alcançar, que precisa de dinheiro para ser feliz, ou mandar buscar ou comprar a felicidade. Será que é tudo isso? A gente vai destrinchar esse assunto aqui. Eu, Cristina Miranda, Zé Silva está ali do outro lado, apostos, Jefferson Hora e, claro, Stephanie Suerdick. Pois é, Cris, boa tarde, muito boa tarde a todos. A gente vai falar desse tema que é instigante mesmo. E por que será que a gente corre tanto atrás disso, né? Dessa felicidade? Cada um aí dentro da sua perspectiva, a gente vai entender se é isso mesmo, se a felicidade ela pode ter vários significados, a depender de como se está buscando isso, aonde se está buscando, quais são esses instrumentos. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, trazer essas pesquisas que vem abordando. Inclusive uma que eu estava acompanhando traz a questão das gerações, né? Como é que elas se modelam e como é que elas se enxergam dentro desse contexto de felicidade. Então a gente vai aproveitar para abordar tudo isso aqui, reforçar os nossos contatos. Você que está aí do outro lado nos acompanhando pode participar ao vivo no YouTube, youtube.com/portalmetro1, chat já aberto, Jefferson Hora aí no comando. E também o nosso 3505-5000, telefone para você ligar, conversar com a gente aqui ao vivo, mandar também mensagem no WhatsApp do Grupo Metrópole, escrita em áudio, a gente coloca no ar para você também participar dessa nossa conversa. E dizer, conta pra gente, você é feliz? É feliz o tempo todo? O que é felicidade para você? Eu acho que é importante a gente perguntar para quem mais ouve a gente. Mas vamos lá, vamos apresentar nossos entrevistados. Temos Raquel Ribeiro, que é psicóloga. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Que bom estar aqui com vocês. Falar de felicidade é bom, hein? Demais. Ivar Brandi, neurologista, que foi ele o culpado de trazer esse assunto, porque ele falou outro dia. Eu falei que coisa interessante, umas pesquisas, uns temas. Você se depara muito com esse tema? Com certeza, com certeza. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Zé Silva, os ouvintes todos. É um tema que eu gosto muito, eu estudo já a neurociência, né, os aspectos relacionados à felicidade e bem-estar há alguns anos. Acho bem interessante, acho que é um tema relevante. E é interessante porque na faculdade de medicina nós geralmente não estudamos. Eu não sei na faculdade de psicologia, Raquel, assim, geralmente na faculdade de medicina a gente não estuda bem-estar e felicidade, a gente estuda as doenças, aliviar o sofrimento, né? Mas quais fatores associados a bem-estar e felicidade, como promover, né, bem-estar e felicidade nas pessoas que nos procuram, é um tema que não é muito estudado, é um pouco negligenciado. E é muito importante, né, a gente entender como pessoa, como grupo social, quais são os fatores associados à minha percepção de bem-estar, o que é felicidade, o que é bem-estar para mim, para os brasileiros e para a civilização contemporânea, né? Então, assim, é um tema muito amplo, complexo. Acho que a gente vai ter muito tema para conversar nessas próximas aí 2 horas. Como você fez a primeira pergunta, eu vou passar essa pergunta. Você estuda isso em psicologia? Felicidade? A gente estuda muito qualidade de vida, né? Que tem a ver com felicidade e já temos algumas pesquisas, sim, né? Sobre felicidade. A gente tem algumas pesquisas muito curiosas, né, recentemente sobre felicidade, e aí são pesquisas grandes, né? Stephanie estava falando de algumas delas, né, que eu acho que é importante a gente trazer aqui para pensar junto, né? Uma delas fala sobre o que as pessoas, né, falam do que é felicidade no começo da vida e ao final da vida, né? É uma grande pesquisa da Harvard que estuda isso.
E no começo da vida as pessoas falam que ser feliz é ter dinheiro, né? Uhum. E no final da vida que são as relações. Então isso já aparece como um grande norte aí pra gente, né? Pensar sobre como são essas relações. Então a psicologia ela pensa muito no como, né? Como essas relações acontecem, como a gente está no mundo, né? Do ponto de vista corporal também, né? Que quando a gente fala assim, isso é psicológico, parece que foi uma entidade que chegou na gente e deixou a gente assim, né? Então a gente desconecta um pouco dessa compreensão neurológica, corporal, dessa interação social, cultural, familiar, né? Que constitui nosso bem-estar, nossa qualidade de vida, a sensação de estar feliz, que é subjetiva. Então essa compreensão subjetiva, quando você pergunta, né? O que é ser feliz? Estamos felizes agora? Somos felizes? Então, são questões existenciais, né? Então, já tem estudos sobre saúde existencial. Então, a gente tem esse olhar muito subjetivo sobre o que é a felicidade. Eu fico assim pensando, quando você traz essa pesquisa, por exemplo, de Harvard, de momentos diferentes da vida, e a vida vai lhe mostrando vida diferente, o momento é diferente. Eu não era a pessoa quando eu tinha 20 anos, não sou a mesma. Uhum. Eu não, talvez aos 20 anos tivesse o desejo que me tornasse feliz era ganhar na Mega Sena, talvez. Uhum. Mas talvez agora isso não tenha a menor importância, por vários fatores. Sim. É uma coisa que você muda ao longo da vida, o objeto da felicidade, se eu posso falar assim. Sim. Com certeza, com certeza. Porque a felicidade é essa sensação subjetiva de bem-estar, de prazer, que a Raquel falou. Do ponto de vista neurobiológico, é a ativação da área de prazer do cérebro, né? Ou das estruturas relacionadas à percepção de prazer. Mas a ativação dessas áreas resulta de uma equação complexa que envolve fatores culturais, história de vida, expectativas, né, do que pode trazer felicidade. E o que a gente observa é muito nisso que você falou na sua fala, Cristina, é assim, uma tendência, principalmente na cultura ocidental, é de pensar assim, eu vou ser feliz quando algo acontecer no futuro. Então eu vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ser feliz quando eu me aposentar, ou eu vou viver um momento de felicidade durante as minhas férias, que eu vou viajar e vou encontrar os meus amigos, ou quando eu me separar, ou quando eu me casar, ou quando meu filho nascer. Então a gente vai adiando esse projeto de felicidade, né? E isso é muito cultural. Se a gente for analisar a origem disso, isso tem até aspectos religiosos, né? Porque o que o cristianismo nos ensina, né? Felizes os puros de coração, porque contemplarão a face de Deus. Então, assim, ele coloca a felicidade futura de contemplar a face de Deus associado a um bem-estar moral, uma conduta moralmente correta no momento atual. Mas ele adia essa recompensa, ele adia essa felicidade, né? Em outras culturas, e aí eu trago o budismo, porque dentre as religiões, o budismo é a religião que mais se dedica ao estudo do bem-estar e da felicidade, ele já coloca, não, você pode ser feliz atualmente, desde que você saiba aí ponderar os seus desejos e entender que a vida é feita também de sofrimento, que o sofrimento é impermanente, né? Que tudo na vida é transitório. Então esse aspecto cultural modifica porque você, com 20 anos, tinha uma maneira de pensar. Você, com a idade atual, você tem outra maneira de pensar, né? Todos nós modificamos dessa maneira. As gerações, que foi o que Stephanie trouxe na pesquisa, né? Eu vou até pegar aqui um trechinho que já traz que a geração Z é a menos feliz do que as anteriores. Essa foi uma pesquisa aí que trouxe especificamente falando dessa geração Z, para quem está aí nos acompanhando, nascidos entre 95 e 2010, e apontando que ela seria menos feliz. Essa pesquisa identificou que 6 em cada 10 pessoas se consideram um pouco felizes, e esse número diminui significativamente à medida que a geração Z vai chegando à idade adulta, ou seja, chega aí no marco dos 18 anos. Os dados apontam que uma das principais influências para a felicidade dessa geração Z é o senso de propósito no trabalho ou na escola. Foram em torno de 2.000 entrevistados e cerca de 49% disse não se sentir feliz com o que faz, não acha interessante, nem importante ou motivador. E esse grupo afirmou que se sente menos positivo em comparação às outras gerações.
Esse é um fenômeno inédito, né? O fato de grupos jovens estarem se sentindo menos felizes do que os idosos. Porque geralmente os idosos são mais associados a uma percepção mais negativa da vida, né? Esse é um fenômeno inédito. A cada dia 20 de março, todos os anos, é lançado o Relatório Mundial de Bem-Estar e Felicidade. É uma pesquisa da Organização das Nações Unidas junto com o Instituto Gallup. E esse ano o tema dessa pesquisa foi o bem-estar e a felicidade em diferentes gerações. Todo ano tem um tema diferente. Já foi bem-estar e felicidade em áreas urbanas e áreas rurais, em países mais desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E esse ano foi nas gerações. E foi a primeira vez que mostra essa tendência dos jovens estarem se sentindo menos felizes ou mais infelizes do que os idosos, principalmente na população ocidental e principalmente nos Estados Unidos. E no Brasil também a gente já evidencia isso, porque é a crise da saúde mental que nós vivemos atualmente, né, nos jovens e adolescentes, que foi acentuado pela pandemia. E, na verdade, não surgiu na pandemia. Nós já estávamos muito ruins, mas a pandemia piorou ainda mais esse cenário. O que provocou isso? Sim. O que provocou esse adoecimento todo dessa população tão jovem? Aí tem vários fatores relacionados à pandemia, né? O afastamento social, a dificuldade de socialização, é um período que socialização é um valor muito forte para o jovem. Então a socialização para um adolescente ela tem um valor maior do que para um adulto, do que para um idoso. A falta de vínculo, de referência, né? Porque um dos fatores relacionados a bem-estar comunitário é a confiança em um e outro. E principalmente no Brasil, a gente viveu uma perda de vínculo total, né? Que a gente tinha um grupo que defendia o isolamento, o afastamento social, e outro grupo que dizia que aquilo era bobagem. Pessoas que falavam que devia vacinar e outro grupo que não devia vacinar. Então isso quebrou a confiança de todos nós, mas principalmente dos adolescentes, nas regras morais, nas regras da vida social. E um outro fator que as pesquisas apontam, principalmente nos jovens e adolescentes, é o uso das redes sociais. O uso abusivo e inadequado das redes sociais. Por efeitos de comparação, por efeitos de dependência ao uso dos aplicativos. Isso também é um ponto de pesquisa, né, cada vez mais intenso de impacto no bem-estar e na saúde mental de adolescentes e jovens. É isso que vai atrás, até uma perspectiva aqui dessa pesquisa. E eu ia trazer esse ponto, né? A tecnologia, as redes sociais. E não é incomum a gente passar por lá e ver todo mundo feliz. Será que é isso mesmo? Na rede social. Positividade, que agora já se fala de positividade tóxica, felicidade tóxica. Eternamente feliz, lindo. Todo mundo eternamente feliz. E aí o relatório traz bem esse aspecto que Vá pontuou, né? E que cerca de 1 a 3 membros dessa geração Z, que foi a que a gente citou, né? Dos mais jovens, diz que não se sente frequentemente apoiado ou amado por parentes e amigos. E nesse caso, os pesquisadores defendem que o cenário é causado sobretudo pelas redes sociais, que apesar de promover muitas conexões online, não resulta em amizades e relações profundas. Isso. Há vínculos realmente valorosos, né? A rede social, para o adolescente, ela é uma armadilha, né? Porque ela pode estar associado a uma comparação, e como todo mundo posta apenas aquilo que é positivo, então a comparação tende a ser sempre negativa, né? A outra armadilha é ele substituir a socialização real pela socialização virtual, e não são equivalentes, né? A socialização real tem muito mais valor, esse contato olho no olho, face a face, a percepção da expressão corporal, do tom de voz, tem muito mais valor do que uma socialização virtual. E o outro é o risco de dependência, né? De esperar pela aprovação do outro. Porque toda vez que eu posto, que eu coloco uma foto, um vídeo, um comentário, eu estou esperando o like, o compartilhamento. E se isso não vem, isso está associado à frustração. Ou pode vir, mas eu esperava mais. Então o meu desejo, a minha expectativa de prazer era maior do que a rede social me apresentou. Então isso vem também a frustração. Então são várias armadilhas que, para quem está em processo de desenvolvimento, que tem uma área, um circuito cerebral de busca e recompensa muito ativo e um circuito cerebral de valores morais, de análise de comportamento ainda em desenvolvimento, é uma armadilha perigosa. No aspecto de saúde mental, pode gerar adoecimento, inclusive, a longo prazo, Raquel? E graves, né? Junto com seus dados importantíssimos, né? A gente pode fazer uma relação com o índice de suicídio, por exemplo, né? Com idades cada vez de pessoas mais jovens aumentando.
Então, tem tudo a ver com esse resultado da felicidade, né? Do que a gente tem de expectativa de vida. E aí, do ponto de vista subjetivo, quando a gente inicia aqui pensando sobre o que é felicidade, né? Diante do que a gente cria de padrão de felicidade, pode ser algo muito inatingível, a frustração muito grande, consequentemente, e a sensação de tristeza, de insatisfação, né? De frustração, de não ter sucesso, né? Então, ter um sucesso público é muito mais difícil do que ter um sucesso ali numa sala de aula de um adolescente, né? Então, a nossa realidade das gerações anteriores era vinculada ao colégio. O que o adolescente faz? Estuda, né? Então, é uma sala de aula, colégios grandes, a ser popular no colégio, mas hoje a gente tem adolescentes que são populares na cidade, no país, né? Então, a proporção disso, de expectativa, é muito grande, né? A gente vê adolescentes colocando e tirando fotos, a depender da reação do que esteve ali acontecendo, né, na rede social. Então, isso é uma proporção muito grande e de uma pessoa que está em formação com um suporte interno ainda muito frágil, né? Se nós adultos sentimos muito desafiados, né, com a situação de vir falar em público, né, de estar exposto socialmente, que é um lugar de vulnerabilidade, de ser julgado, o cancelamento, né? Então, a expectativa é grande, o cancelamento também, né? A exposição e o risco que se corre e o que se espera, né, e se busca. Então, essa amplitude está muito maior com essa vida em público que a gente tem. A gente tem crianças que já têm Instagram, que já precisa estar ali. Precisa não, né? Precisa é muito relativo. Que deseja, que quer, né? Aí cabe o adulto que está perto orientar, né? E talvez seja o desejo do adulto e não da criança. Exatamente. Mas, enfim, aí tem toda a complexidade ao redor, né, disso. Outro ponto. A gente tem visto também muitos adolescentes, jovens, crianças, pedindo essa ajuda, indo até o psicólogo. Você tem visto isso? Muito. A procura de crianças e adolescentes e que eles pedem, né? A criança, sou psicoterapeuta infantil, né, também. Então, o adolescente e a criança, principalmente, chega muito no consultório por sintomas que os pais percebem, né? Tá fazendo xixi na cama, tá fazendo birra. São as formas socialmente que os adultos, né, no senso comum, conseguem traduzir os sintomas da criança e as necessidades que não são satisfeitas expressas através desses sintomas. Então, hoje a gente já tem crianças que falam, eu quero ir no psicólogo, né? Eu vou botar uma questão aqui, Isso olha, é bem diferente. Eu vou provocar. Não é um excesso? Talvez até da dificuldade dos pais também de lidar com esse processo educativo. Então, assim, a gente saiu de um extremo de uma educação violenta, né? Para trabalhar com a educação não violenta, que às vezes é distorcida como com os reis da casa, né? Assim, as crianças dominam. Então, uma coisa é ser uma educação não violenta, né? Saber dar limites, sustentar limites de forma clara, acolhedora e segura. Outra coisa, que é um extremo oposto, né? Que é contraindicado, é a criança dominar o ambiente. A criança não tem maturidade para determinadas decisões e escolhas sobre si. E o adulto precisa conduzir. Então, a gente distorceu, né, assim, a geração que vinha sendo violentada na infância, com diversos traumas infantis. Não, agora a gente vai fazer diferente. A gente vai cuidar de nossos filhos, né, dando a criança um lugar de... Aí se estendeu e passou o ponto, né? E aí perdeu a medida, né? Então, a gente vê as dificuldades dos adultos, inclusive compensando essas projeções, né, do que gostaria de ter sido recebido, de acolhimento, mas ele não viveu isso, ele não sabe como é dar esse limite de forma amorosa, de forma firme, acolhedora e sustentada. É difícil, né, fazer o que a gente não viveu. Então, eu imagino que minha esperança é que as próximas gerações vão fazer essa síntese, né? Porque a gente vive isso o tempo todo na nossa cultura, né, na nossa sociedade. A gente vai de um extremo ao outro e consegue sintetizar, espero. Eu queria aproveitar para trazer, se essa coisa da geração, a gente pontuou aqui sobre essa perspectiva de felicidade, de bem-estar para cada geração. Mas isso vem também como um pacote da geração anterior, né? O que é que uma geração anterior traz para essa nova, conta também como elemento para esse olhar e essa perspectiva de felicidade, de bem-estar? Com certeza. A felicidade também é um construto cultural, né? E a gente herda os aspectos culturais dos nossos pais, dos nossos avós, né? Então, muitos desses jovens hoje, a expectativa de felicidade deles não é repetir o modelo dos pais. Na verdade, é até negar o modelo dos pais. Ao contrário, né? Eu não quero, para minha felicidade, seguir o modelo de vida que meu pai construiu, né? Ter o emprego que meu pai tem, a forma de trabalhar como meu pai tem.
E aí, novamente, vem a questão da tecnologia, que mostra o mundo todo ao alcance das mãos. Então, isso gera ainda uma expectativa muito maior, né? Esse aspecto cultural, ele é fundamental para a gente compreender o que é bem-estar e o que é felicidade, né? E o jovem, como ele está ainda em desenvolvimento, todos nós tendemos, né, a atribuir o nosso bem-estar a um fator externo, mas o jovem ainda mais, porque ele está em desenvolvimento. Tem uma pesquisa muito interessante realizada com universitários americanos, jovens americanos, né? Porque o jovem, principalmente do sexo masculino, ele tem uma tendência a atribuir essa sensação de bem-estar ou até de sucesso no grupo com o número de encontros afetivos, ou de relações sexuais, ou de ficadas, né, entre eles. Então tem uma pesquisa que pegou um grupo de jovens e perguntou para eles: com quantas pessoas você ficou aí no último mês? Ele dizia 10, 15, 20. Qual é a sua percepção de bem-estar e de felicidade? Você é um cara feliz? Ele classificava a felicidade dele. Quando o pesquisador investia a pergunta: você se sente feliz? Ele dizia: não, tô infeliz. Quantas pessoas você teve relação no último mês? Ele: 10, 20. Então, a depender de como você apresenta a pergunta, você muda o resultado. Se você vincula a percepção de bem-estar ao número de encontros afetivos, quanto maior o número de encontros afetivos, maior a percepção de bem-estar. Se você quebra esse vínculo, na hora da entrevista o resultado não se confirma mais. Então isso traz dois pontos. Uma é a questão de que nós associamos bem-estar e felicidade a fatores externos, né? E o que os filósofos, os religiosos e até a neurociência coloca é que bem-estar e felicidade é muito mais resultado de um fator interno, de autoconhecimento, do que dos fatores externos. E o outro ponto é que, na verdade, nós não sabemos muito bem, do ponto de vista individual, o que nos traz felicidade. A gente vai pela manada, pelo pensamento coletivo. Então, hoje, se você for perguntar para a maioria das pessoas o que te traz felicidade? Sucesso financeiro, viagens, ou um relacionamento afetivo estável, ou uma aposentadoria, uma vida plena, uma vida sem compromissos, né? Porque a gente sempre está atribuindo a fatores externos e aos valores culturais que estão mais na moda atualmente, né? E o que os estudiosos do tema dizem, não, talvez o caminho não seja esse. Primeiro que não existe receita para a felicidade. O que faz a Cristina, a Stephanie e a Raquel feliz necessariamente não serve para mim, né? Então o processo de autoconhecimento, de conhecer os meus valores internos e os valores culturais contemporâneos é fundamental para cada um construir a sua história de busca da felicidade. Deixa eu aproveitar para perguntar, já que a gente está falando de neurociência, o que fisicamente provoca a felicidade ou deixa a gente mais feliz, que aí não chega a ser uma coisa individual, já é um estudo, isso aqui vai fazer a pessoa... Perfeito. Pelo menos quem tem uma tendência para ser feliz fisicamente. Do ponto de vista neurobiológico, é a ativação da área cerebral relacionada ao prazer, tá? E felicidade, a busca da felicidade é um desejo legítimo, porque essa área cerebral é a mesma área que é ativada quando eu sacio a minha fome, quando eu mato a minha sede, quando eu tenho um prazer sexual, quando eu tenho um orgasmo. Então, do ponto de vista biológico, a minha felicidade existencial, o meu bem-estar subjetivo, é a mesma felicidade do que eu experimento em outros momentos da vida. Pessoas muito empáticas, muito compassivas, altruístas, elas ativam a mesma área de prazer durante o orgasmo e durante o ato de ajudar outra pessoa, de auxiliar outra pessoa. Então, a via neurobiológica é a mesma. Além disso, você tem repercussões endócrinas e imunes. Então, pessoas mais felizes são menos estressadas. Tem menos liberação de cortisol, tem menor frequência cardíaca, menor valores de pressão arterial, dormem melhor, porque as fases do sono são melhores distribuídas, a arquitetura do sono é mais fisiológica, tem um sistema imune mais robusto. Então, a felicidade tem um valor orgânico também, né? Mas a via comum, a via neurobiológica, ela é comum para toda fonte de prazer. Dá para a gente reforçar todas essas outras áreas para ajudar a essa ativação da área da busca do prazer? Dá. Porque cada um vai ter o seu individual, a sua busca de felicidade vai ser individual. Isso. Mas se eu reforçar a parte endócrina, um sistema imunológico, biológico... Sim, porque também não é que a doença traga infelicidade, a gente não pode dizer isso, mas a doença nos coloca mais vulneráveis, né? A doença, ela acentua o sentimento de desconforto, né? Não é o fato de você ser saudável fisicamente, não é uma garantia de felicidade. Mas
O sofrimento orgânico, o sofrimento físico, ele nos coloca mais vulneráveis à perda de bem-estar e de felicidade. E se a gente entende felicidade como resultado final, uma ativação cerebral, a gente tem que lembrar de um novo conceito de neurociência, que é a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de modificar o funcionamento cerebral ao longo da vida, desde a infância até a senilidade, né? Até a velhice. E é possível modificar o funcionamento cerebral. Então, esses valores culturais que eu coloquei, que a gente associa à felicidade, eu posso modificar esses valores. Ou eu posso treinar, ser uma pessoa mais empática, mais compassiva, mais altruísta e ativar o meu circuito de prazer por outras atitudes que não sejam esses valores culturalmente ditados, que são perpetuados pela sociedade. Como é que treina? Tem técnicas de treinamento. Até assim, terapia cognitivo-comportamental, meditação compassiva. Tem várias técnicas. Vou passar para Raquel. Que técnica é essa? Vamos aprender a ser feliz, né? Anotar. Tem receita de bolo? Não, não tem. Mas eu tô aqui querendo reforçar a minha musculatura da felicidade. Não tem receita de bolo, mas tem caminhos, né? Isso já é bastante, assim, a gente pensar sobre essa... Então, eu vou voltar um pouquinho na questão transgeracional, né? Partindo disso, né? O que a gente ouve de nossos pais, de nossos pares, durante nossa infância e adolescência, né? Essas expectativas que vão mudando ao longo da vida. Então, isso já é uma forma de lidar com essas expectativas e frustrações que a gente vai aprendendo, né? Então, diante dessa hierarquia de necessidades, por exemplo, que a gente tem o tempo todo, né? E cada ciclo, a gente está o tempo todo buscando satisfazer nossas necessidades. Então, quando a gente está com necessidades básicas, fisiológicas, né? De desconforto muito grande, a gente não vai se sentir feliz. Eu tô com a dor extrema, eu tô desconfortável, né? Qualquer desconforto fisiológico muito extremo vai atrapalhar. Então, isso aí, socialmente, se a gente for pensar, né, em todas as nossas situações de vulnerabilidade social, já interfere, né? Já é um grande primeiro plano. Mas falando de uma situação que a gente tá com isso daí acomodado, né, satisfeito, aí vem a parte subjetiva. E agora? Tô alimentado, tenho um trabalho, né? Tenho uma condição básica de vida. E tô feliz ou não tô? Porque isso é muito subjetivo nessa construção transgeracional, né? Familiar, social e cultural. Então, aprender a lidar com as dificuldades da vida e as crenças e valores do que eu entendo que é importante para mim na minha vida, vai balizando isso, né? Como eu lido com as dificuldades, porque não existe momento de vida plenamente sem dificuldade nenhum, né? A gente às vezes está muito feliz com uma coisa, mas tem sempre uma coisinha ali que não está tão bem, né? Não é o tempo todo 100% feliz. Assim como saúde e doença não é 100% saúde, né? A gente tem alergia, tem enxaqueca, tem intolerâncias. Então, a saúde e a doença, eu diria que a felicidade também é esse contínuo, né? Que a gente tem momentos de muito prazer e falar, agora eu tô feliz. Será que é isso que é felicidade? Então, aprender a lidar com as dificuldades, as frustrações, o que a gente chama de resiliência, né? Por isso que a geração, né, mais nova tem uma dificuldade de estar feliz, de ter a sensação de felicidade, já que a expectativa está muito alta. Então, essa construção interna dessas expectativas de tolerância à frustração, de recursos internos para lidar com as dificuldades, de valorização de coisas simples, né? De sensações corporais, ouvir uma música, apreciar um ambiente, uma presença plena na natureza. Então, se essa coisa simples que todo mundo consegue passar aqui em Salvador, na orla, e ver o mar, o céu, que hoje está céu de azul, né? Então, assim, vim olhando isso, inclusive, né? Poxa, um céu azul, né? Então, tudo isso vai sendo exercitado e construído. E sim, a gente pode estar lembrando, né? Relembrando e pensando quais são as nossas escolhas, o que eu coloco como felicidade. Só em se fazer essa pergunta e se exercitar em lidar com quais são os meus recursos para lidar com as dificuldades e como é que eu vou entender e valorizar momentos de felicidade em minha vida, né? Essa questão das relações, de sustentar relacionamentos mais profundos e conviver, né, com pessoas que me importam diante das diferenças e discordâncias da vida, mas aprofundar um relacionamento e ter isso como algo importante em minha vida, que eu vou zelar, que eu vou regar, né? Que eu vou construir e defender, né? Assim, como algo que a gente alimenta dia a dia. Não é, ops, tô feliz, né? Às vezes não é assim. A gente às vezes precisa estar atento a isso e construir, como um processo terapêutico, por exemplo, né? Tá na hora do intervalo, na verdade ultrapassamos, né? Tem a volta do intervalo. E eu vou deixar para volta, como a gente vai fazer uma pausa, para pegar esse gancho aí do que Raquel trazia, para a gente entender também
essa coisa da felicidade não ser algo constante, essa flutuação até mesmo em momentos muito próximos. Olha, eu estava triste agora, mas se me faz bem, por exemplo, comer um doce, 5 minutos depois eu já tô com uma sensação de felicidade. E como essa oscilação, às vezes, muito próxima, pode também impactar, né, no nosso corpo, no nosso emocional. Na volta do intervalo a gente segue com isso. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. Vem de nota Enem ou vestibular online e alcance a excelência profissional que tanto sonhou. Estude na UniFTC com bolsa de até 100% em toda a graduação, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Na UniFTC você conta com práticas desde o início do curso e foco na realidade. Escolha seu futuro agora. Escolha UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Chegou. A Prefeitura de Salvador entrega o primeiro hospital municipal veterinário da Bahia para cuidar, oh meu Deus, para cuidar dos gatinhos e cachorritos mais tchutchuquinhos do papai. Desculpe. São equipamentos de ponta, atendimento ambulatorial e clínico. Tudo para tratar as criaturinhas mais pichucas do mundo com todo carinho. Prefeitura de Salvador. Colada com gente e com os pets também. A ANEEL Energia Coelba, por meio do Programa de Eficiência Energética regulado pela ANEEL e em parceria com o Poder Público, instalou 35 usinas fotovoltaicas em todo o estado. Um incentivo à produção de energia renovável para hospitais, clínicas, creches e escolas de 10 municípios baianos que agora contam com energia solar mais sustentável e econômica. ANEEL Energia Coelba, mais economia e sustentabilidade para todos. A família que você ama, a empresa que você constrói, a tranquilidade que você merece. O que é realmente valioso na vida não cabe em um cofre. E é por isso que precisa ser protegido. Essa é a missão que guia a CDI Segurança, empresa referência nacional por 3 anos e homologada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A CDI oferece suporte tático operacional 24 horas, frota de viaturas, equipe qualificada e a melhor entrega operacional. Por isso, conta com a CDI Segurança. Fale com a gente. DDD 71 4102 1203. Anote aí. DDD 71 4102 1203. Conta com a CDI Segurança. Dia 28 de abril, na Praça do Imbuí, das 10 às 20. SENDEC, Prefeitura Municipal de Salvador, Empreenda Salvador e Rádio Metrópole. Toda a potência artística negra da Bahia está na 3ª edição do Concha Negra. Nossa arte, nossa força. Dia 19 de abril, às 18h30, Adão Canta Bob. Reúne a banda Adão Negro, Hélio Bentes, Rodrigo Piccolo e Banda de Dá. Uma homenagem ao cantor Bob Marley. Ingressos limitados, viu? Compre na bilheteria do TCA ou pelo Simpla. Não dá pra perder esse showzaço. Dia 19 de abril, 18h30, na Concha. Governo do Estado. Cultura em toda a Bahia. Salvador, toda Salvador. Toda Salvador na boa. Toda Salvador de boa. Toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Tem segurança e um mundo inclusivo. Empreendedores e artistas criativos. A gastronomia da Bahia e do mundão. A criançada esquece o celular e brinca de montão. Apoio Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. Toda Salvador. Toda Salvador na boa. Toda Salvador de boa. Toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Quer comprar seu Fiat Pulse Drive automático 0 km? Aproveite a convocação Fiat. Um mês inteiro de condições especiais para sair de Fiat Pulse Drive automático, com supervalorização de R$4.000 no seu usado e taxa zero. Passe em uma concessionária Fiat ou acesse ofertas.fiat.com.br e garanta o seu. Paz no trânsito começa por você. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde.
3 horas e 40 minutos, estamos de volta, especial Metrópole Serviço e Saúde. Sim, hoje é quinta-feira, estamos falando de felicidade. Eu vou dar o meu depoimento, apesar de um pouco de dor, o que me tira esse momento alegre da vida. Eu juro a vocês, eu não minto. Passar 2 horas debatendo, conversando, estando com Stephanie, até com o Zé, eu acho de um prazer, muda meu dia completamente, me traz felicidade. Esse é o meu depoimento, vou passar para a Stephanie agora. Pronto. Vou pegar o seu gancho para dizer que me traz muita felicidade também. E eu digo assim, quando eu entro para conversar e falar no ar, é algo que esvazia. Esvazia os pontos negativos e que iriam ali talvez diminuir a sensação de felicidade, de bem-estar. Mas eu sou também aquela pessoa, do que eu puxei no finalzinho do último bloco, que às vezes tá assim, numa situação, quem sabe um docinho, e aí muda completamente a perspectiva. Ou para outras pessoas, um outro elemento, a gente falou aqui no intervalo sobre o café, que às vezes para alguns também dá uma certa sensação de prazer. Eu queria aproveitar essa volta para a gente entender onde que entram esses pequenos elementos e que geram essas flutuações de sensação de felicidade e bem-estar. E aí não olhando para ela de uma forma mais ampla, num período, digamos assim, a médio, longo prazo, de constância e tudo mais, mas como que a gente tem essas oscilações mesmo emocionais, por conta de, às vezes, um elemento assim muito simples, muito pequeno, que entrou, saiu do nosso dia e muda. O corpo sente, o psicológico sente, o emocional sente. Eu queria ouvir dos dois. Pode. É claro que tem toda uma neurologia aí que vai dar uma ótima explicação, mas assim, é claro que isso é necessário, pode ser muito funcional ou pode ser muito disfuncional. Depende de como a gente lida com isso, né? Se isso é colocado numa proporção, numa quantidade, numa frequência, né, de uma compulsividade, né, isso já vai ficar disfuncional. Mas isso é necessário para a gente realmente aliviar, né, e ter momentos de prazer. E como é bom poder conversar e tomar um café, um chá da tarde, né? Então são elementos também que envolvem relações culturais, sociais, né, de socialização, de compartilhar, de dividir, ou até sozinho, né, um banho quente, né, assim. Então são momentos prazerosos e que tem muito a ver com nossos sentidos, né, de paladar, olfato, né, assim, toda essa nossa sensoriedade que nos dá muito prazer. E essa dimensão corporal é muito importante, inclusive para o estado de presença, né, de conexão com o ambiente. Então isso é um horizonte assim de possibilidades e de recursos pessoais para lidar com situações difíceis, né? A gente às vezes chega assim, nossa, tô bem cansada do trabalho, vou tomar um banho e me jogar na cama, né? Então, assim, são várias situações que a gente vive que isso é necessário, a gente se regula. Então, são situações de autorregulação, né, organísmica, que a gente vai ter no nosso sistema neurológico, né, se equilibrando, e pode ser super funcional. Porém, a depender do contexto de vida, isso pode ser um problema. Então, na verdade, as situações, muitas vezes, é a forma medida, o como isso acontece, que pode ser um complicador ou não. Estamos conversando hoje aqui na bancada com Raquel Ribeiro, psicóloga, Ivar Brand, neurologista, e Stephanie trouxe os pequenos prazeres. Isso. Que a gente pode ser bem feliz com pequenos prazeres ao longo do dia, contanto que não vire uma dependência desses pequenos prazeres. É isso mesmo que a Raquel falou, né? Esses pequenos prazeres são legítimos, podem ser saudáveis, são importantes para a nossa regulação, né? É interessante a gente perceber, Stephanie colocou na pergunta assim, se o corpo sente, as emoções sente, né? É importante a gente estar atento que emoção é corpo, né? A emoção, ela se expressa no nosso corpo. Às vezes a gente tende a separar, né, o que é emoção como se fosse algo meramente subjetivo ou do campo do psíquico, mas a emoção é corpo. As nossas emoções básicas, todas elas se você consegue detectar pela expressão facial. A raiva, o medo, a tristeza, a felicidade, né, a alegria. A gente consegue... Emoção, então, é um desejo corporal ou é uma expressão corporal. A busca por um docinho, por um cafezinho, por um banho frio ou por um banho relaxante é legítimo, né? Mas pode ser também uma armadilha para um comportamento disfuncional, para uma compulsão alimentar, e você tem que buscar outras formas de se regular. É importante conhecer
o sentimento, o psíquico, mas também conhecer a manifestação corporal dessa busca, dessa desregulação emocional. O altruísmo tem o que a ver com a felicidade? Pois é, o altruísmo é muito interessante. O altruísmo tem muito a ver com felicidade. Eu disse no bloco anterior que pessoas altruístas tendem a ser mais felizes e nós somos capazes de treinar a área cerebral ao altruísmo, né? Na verdade, do ponto de vista de neurociência, há uma diferença entre empatia, compaixão e altruísmo. São conceitos que as pessoas confundem, mas não são equivalentes, né? Empatia, tem diferentes tipos de empatia, por exemplo, a empatia cognitiva e a empatia emocional. A empatia cognitiva é eu compreender o que você pensa. A empatia emocional é eu compreender o que você sente. Mas para aí, na compreensão do sentimento ou do pensamento do outro. A compaixão envolve uma intenção de aliviar o sofrimento do outro. E o altruísmo envolve ação. É a busca de aliviar o sofrimento do outro através da minha ação, da minha atitude. E as pesquisas demonstram que pessoas altruístas, elas ativam mais facilmente o circuito cerebral de prazer diante de uma ação altruísta ou diante de qualquer outro estímulo. Tem uma pesquisa muito interessante com pessoas que eles chamam de altruístas Extraordinários. Você consegue imaginar quem seja um altruísta extraordinário? Quem seja? É uma pessoa que consegue doar um órgão dela para uma pessoa totalmente desconhecida. Então, uma pessoa que doa um pedaço do fígado ou uma pessoa que doa um rim para uma pessoa que ela nunca viu, que ela não tem contato nenhum. Ela se cadastrou num banco de doadores, o teste mostrou que tem compatibilidade, ela é chamada, olha, vem aqui porque tem um receptor. Existe essa pessoa? Existe várias pessoas. Várias pessoas. Existem os bancos de medula óssea, pessoas que doam medula óssea para pessoas desconhecidas. Mas outras são capazes de doar um rim ou um pedaço do fígado. O que os pesquisadores fizeram? Chamaram um grupo dessas pessoas, de altruístas extraordinários, colocaram eles em aparelhos de ressonância magnética funcional para avaliar a função cerebral e eles foram expostos a cenas de sofrimento alheio, de sofrimento de outras pessoas, tentando induzir uma atitude altruísta. E eles viram que essas pessoas são ativadas, o cérebro dessas pessoas ativa muito mais rapidamente do que de outras pessoas. E depois eles fizeram com cenas que não tinham relação com o sofrimento alheio, com o prazer. Por exemplo, uma visão de uma praia, de um dia ensolarado como hoje, um encontro de amigos, uma festa, um show, uma apresentação musical. E eles também ativam o circuito cerebral do prazer de modo muito mais fácil e muito mais rápido do que os não altruístas extraordinários. Então há uma relação entre essa atitude altruísta e a percepção de bem-estar e de prazer. Aí a gente volta àquela questão do exercício. Do exercício. Dá para você forçar a barra e virar altruísta? Dá pra você melhorar o seu indicador de altruísmo. Olha, Raquel olhou. Eu sou Porque tem gente, você é bem otimista. Eu sou otimista em relação à condição humana. Eu sou um otimista, né? Ultimamente eu tenho achado que a condição humana... Jesus. Não. Pelo amor de Deus, a gente tem visto cenas nos últimos dias. Mas nós sempre vimos. Mas não sei, talvez a gente tenha sempre... Ok, eu tô interrompendo, vamos. Porque aquele caso do idoso agora, levado pro banco, Sim. Aquilo me colocou assim, gente, a humanidade faliu. Aí você me traz, olha que coisa boa, existem pessoas extraordinariamente altruístas que doam sem saber a quem, não é... Até a medula a gente tá ali. Isso, uma pessoa bacana. Mas você doar um dos dois rins, você doar um pedaço de si, né? Um pedaço de si. É parte do fígado. Mas existe. É isso. Te trouxe esperança na humanidade hoje. Né? Não sei, o percentual não tá batendo muito, não. Mas a gente até o final eu vou sair daqui mais otimista. Ok. Eu sou extremamente otimista também, viu? Minha cara não foi por isso, não. Raquel, que bom. Mas somos parceiros no otimismo. Totalmente. Ave Maria, sempre. Inclusive no sentido, assim, do potencial humano, né? Assim, acredito muito no potencial humano porque vejo isso, né? Vejo acontecer. Mas a subjetividade é tão grande, né? E principalmente se tratando de contextos, né? De vida, de situações, de cena. Por exemplo, o fato da pessoa estar doando ali sangue ou estar doando, inclusive... em doação de órgãos, né?
que geralmente acontece mais por uma compatibilidade familiar, né, que é mais fácil entre vivos do que assim, né, desconhecidos. Então, o recorte em si, a gente não sabe o que está acontecendo, porque às vezes tem uma outra dimensão que pode ser exceção, mas a pessoa pode estar ali doando porque tem algum ganho secundário com aquilo. Sim. Ou porque tem alguma compreensão espiritual de que acha que se doar ela vai estar salva no futuro. Então, assim, a gente não sabe o que a pessoa está acreditando ali. Se é por uma percepção de propósito, de conexão com o outro. Então, ela tem pessoas que são, né, assim, tem esse altruísmo, mas se a doação representa isso, aí tem uma lacuna aqui, provavelmente, mas não garante. Então, a subjetividade humana é isso, né? Assim, de que dimensão a gente está falando, de que lugar, né? Qual é a função e o sentido que a pessoa está colocando. Mas o sentido, o valor, né? A gente está vendo aí que está presente em todas essas nuances que a gente está falando, né? E eu acho que passa em uma dimensão, inclusive, de sentido de vida, né? Da espiritualidade, do propósito, do que para mim importa mesmo, o que faz sentido, né? Eu acho que isso é algo que atravessa, né, a felicidade. Falando em espiritualidade, vou trazer um outro elemento aqui, religião, que é diferente de espiritualidade. E se, não sei se a gente até já tem alguma pesquisa nesse sentido, mas a depender da religião que se segue ou não, se isso pode mudar também essa perspectiva, né, de felicidade, de bem-estar e até mesmo esses elementos que vão balizar isso aí. Sim, tem diversos estudos, mas é importante a gente separar a religião de espiritualidade, né? A espiritualidade tem comprovação de que o exercício da espiritualidade, ou seja, a busca da transcendência, a busca de algo maior do que o meu organismo, do que o meu corpo, do que o meu pensamento, está associado a uma maior percepção de bem-estar, né? Até pelo exercício do altruísmo, que a gente pode entender como uma expressão, como uma manifestação de uma espiritualidade, que é reconhecer o sagrado na outra pessoa, né? Reconhecer o sagrado além do meu corpo. Ou pessoas, por exemplo, que têm uma relação muito forte com a natureza, que reconhecem o sagrado na natureza, né? É uma relação também de espiritualidade, né? Não uma espiritualidade vertical, de crer em um ser superior, mas crer nesse momento sagrado aqui entre nós, que nós estamos conversando, aprendendo juntos, nos divertindo e tendo prazer. Então este é um momento sagrado, é uma espiritualidade horizontal. Outras pessoas vão ter mais prazer numa espiritualidade vertical. Quando a gente fala em religião, a religião se confunde um pouco com os aspectos culturais, porque no mundo ocidental, o cristianismo ele interfere nos conceitos culturais. No mundo oriental, o budismo ou o taoísmo também vai interferir nos valores culturais. Então a felicidade para um brasileiro é bem diferente do que é felicidade para um japonês, para um asiático, né? Nós temos uma tendência a satisfazer os nossos desejos, a associar felicidade a um bem-estar individual. O asiático ele tende a associar a felicidade, o bem-estar, a um bem-estar coletivo, né? Então são diferenças, não quer dizer que um é melhor do que o outro, são diferenças culturais entre os povos que são influenciadas por questões religiosas. E os ateus? Os ateus não têm... Você pode ser ateu e ter a prática espiritual. Como diz Caetano, quem é ateu e viu milagres como eu, né? Então você pode ter o exercício da espiritualidade mesmo no ateísmo. O que seria esse espírito... esse exercício da espiritualidade? Reconhecer o sagrado além dos seus limites de corpo e de pensamento. Reconhecer que o sagrado está em você neste encontro. Reconhecer que o sagrado está no respeito à natureza, é o sagrado, nos nesse animais. Caso? É uma relação de respeito, de consideração e de valorização. É uma palavra. É uma palavra. É reconhecer o valor daquele ser, que não precisa ser necessariamente um ser humano, pode ser um ser animal, pode ser um ser vegetal, mas eu reconheço que ele tem o seu valor, que o sagrado está ali. E ele tem um valor simbólico. Eu vou botar numa coisa bem mais simples. É ser uma pessoa boa. Ser uma pessoa boa, mas não no concreto. Não no concreto, no simbólico. Porque esse é um outro ponto, assim, a felicidade tem relação com os valores humanos naturais. E todo ser humano é um ser simbólico. Não existe cultura humana que não tenha um valor simbólico. Alguns grupos culturais podem não cultuar uma divindade, mas cultuam uma árvore, cultuam um animal. Então o simbolismo está presente na nossa biologia. E o exercício do simbólico,
Como? E se não cultuar nada? Não, isso não é, aí desconfia da humanidade dessa pessoa. Ou a pessoa desconfia da humanidade? Ou alguma relação simbólica Estamos ela chegando tem. nesse momento. Alguma relação simbólica ela tem. Não tem. Porque nós somos seres simbólicos. Não tem. Alguma metáfora ela construiu ao longo da vida. Alguma associação entre o fato do passado com o momento presente ela fez. Porque o ser humano é um ser simbólico. É da natureza do humano ser simbólico. Muito bem. Tá vendo? E aí, Raquel? É isso mesmo? Bem profundo. E claro que a depender do momento, né, de saúde mental, isso também tem alterações, né, importantes, assim, de como a pessoa e de outras alterações neurológicas também, né, de como ela faz essa relação com o simbólico, de como isso atravessa ela, né, de como ela consegue colocar esse desafio, porque isso gera angústia, né? É uma angústia existencial também do ser humano, né? Essa subjetividade nossa é o que nos gera falta, angústia, a sensação de... essa ilusão de que é o dinheiro que vai resolver, né? Então, acaba que a gente fica o tempo todo construindo, imaginando, simbolizando algo que nos acalme em relação a essa angústia existencial, né? E esse é o nosso simbolismo. Então, os rituais, né, religiosos ou da espiritualidade, eles também dão borda para essa dimensão tão subjetiva e tão infinita da humanidade, né? Nosso pensamento, nossa angústia de se perceber, né? De dar conta de si, isso gera angústia. Então, isso é um recurso muito grande. Nas situações muito extremas, né? Diante da morte, diante de situações que a gente não vê muita solução, a espiritualidade chega. Né? Assim, a experiência que a gente trabalha com situações difíceis, né? De situações extremas de vida ou de desorganização muito grande, de ameaça, a gente vê como a espiritualidade chega como recurso. A gente se desespera, chega uma hora que, inclusive no atendimento, né, em situações assim, a gente vê como a pessoa chega uma hora, então tá na mão de Deus. Ou abaixo dos médicos, abaixo de Deus dos médicos, né? Então essa dimensão de esperança de que algo que tá além de mim tem que dar conta, porque eu não dou. A humanidade não dá. Então vamos confiar, né, nessa espiritualidade, né? Nessa conexão de sentido de vida. Olha, aqui tem antes do intervalo, tem uma mensagem aqui de Nalva. Ela diz: boa tarde a todos, tema bem pertinente para os dias atuais. Queria saber por que a felicidade se tornou um estado de espírito passageiro para todas as classes sociais. E aí ela pontua: sou evangélica e me sinto feliz porque tenho paz na alma. Perfeito. Eu só colocaria que a felicidade ela é sempre um estado passageiro, né? Eu agradeço a participação da ouvinte, mas a felicidade é sempre um estado transitório e passageiro. Mas tá tudo bem se assim, não tem problema. Não é a gente compreender que a gente tem momentos de sombras, momentos de introspecção, momentos de uma certa tristeza, é do humano também, é da natureza humana. Então o bem-estar vem desse reconhecimento da transitoriedade destes momentos, tanto dos momentos de sofrimento quanto dos momentos de alegria e de euforia. Porque a felicidade, a euforia persistentes, ou é uma felicidade tóxica, ou é um estado maníaco ou hipomaníaco. Aí a gente tem que pensar em uma outra condição. E a pessoa vai se sentir super feliz. Super feliz. Mas não está saudável. E não está saudável. Que loucura. Tá na hora do intervalo, de verdade. No próximo bloco, a gente tem que falar de dinheiro. É um fato. Que tem pesquisa sobre isso. Aproveitar que ela falou, né? Dinheiro porque traz felicidade? Ela falou das classes sociais, né? Traz felicidade ou não traz? Manda comprar. Não sei. A gente vai saber no próximo bloco. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. Metrópolis Serviço. Oferecimento Conselho Regional de Medicina Veterinária. Vem de nota Enem ou vestibular online e alcance a excelência profissional que tanto sonhou. Estude na UniFTC com bolsa de até 100% em toda a graduação, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Na UniFTC você conta com práticas desde o início do curso e foco na realidade. Escolha seu futuro agora. Escolha UniFTC. Inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Chegou. A Prefeitura de Salvador entrega o primeiro Hospital Municipal Veterinário da Bahia para cuidar, oh meu Deus,
para cuidar dos gatinhos e cachorritos mais tchutchuquinhos do papai. Desculpa. São equipamentos de ponta, atendimento ambulatorial e clínico. Tudo para tratar as criaturinhas mais pitucas do mundo com todo carinho. Prefeitura de Salvador. Colada com gente e com os pets também. Se você quer trocar de carro, prepare-se. A hora é agora, Gabor. Toda a linha Corolla Cross 2424 com taxa zero. Toda a linha Hilux 2424 com bônus de até 25 mil no seu usado. E Corolla Altis híbrido IGR com taxa zero. A hora é agora, Gabor. Comércio Pituba, Bonocô e Santo Antônio de Jesus. Consulte condições em gabortoyota.com.br. Paz no Trânsito começa com você. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Toda a potência artística negra da Bahia está na terceira edição do Concha Negra. Nossa arte, nossa força. Dia 19 de abril, às 18h30, Adão Canta Bob. Reúne a banda Adão Negro, Hélio Bentes, Rodrigo Piccolo e Banda de Dá. Uma homenagem ao cantor Bob Marley. Ingressos limitados, viu? Compre na bilheteria do TCA ou pelo Simpla. Não dá pra perder esse showzaço. Dia 19 de abril, 18h30, na Concha. Governo do Estado. Cultura em toda a Bahia. Agora, na Rádio Metrópole, Metrópole Saúde. E às 17h, Jornal da Cidade, primeira edição. Metrópole. Você fala, a gente escuta, todo mundo ouve. Metrópole. Toda Salvador, toda Salvador. Toda Salvador na boa, toda Salvador de boa, toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Tem seguro, eu saí um mundo inclusivo. Empreendedores e artistas criativos. A gastronomia da Bahia e do mundão. A criançada esquece o celular e brinca de montão. Apoio Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. Toda Salvador. Toda Salvador na boa. Toda Salvador de boa. Toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia, especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa, aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, primeiro andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavínia Day Hospital com novas tecnologias, OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. Atitude Saúde, o plano da sua vida. Você conhece a Atitude Saúde? Deixa a gente se apresentar. Somos a operadora que pensa na saúde do trabalhador. Estamos entre as 5 maiores operadoras de saúde da Bahia. Temos a melhor rede clínica e hospitalar referenciada e com cobertura fora do estado. Peça ao seu RH para entrar em contato com a gente e conheça o que há de melhor em plano de saúde na Bahia. Acesse planoatitudesaude.com.br ou ligue 3032 4900. Vem ser Atitude! Você está ouvindo o especial Metrópole Serviço e Saúde. Agora 4h03 de volta com o nosso especial Serviço e Saúde. Quinta-feira, seguimos aqui, eu, Stephanie Suerdick, juntamente com Cristina Miranda e os nossos convidados. Nosso tema hoje é felicidade. Se você estava por aí, continue, porque a gente vai seguir essa conversa. Se chegou por agora, já fique à vontade para participar também, interagir aqui conosco, reforçar os nossos convidados, a Raquel Ribeiro, psicóloga, e Ivar Brandi, neurologista. E a gente tentando aqui entender um pouquinho desses caminhos, conceituar a felicidade, os elementos e fatores por trás. E no último bloco, nossa querida Cris Miranda deixou aí um elemento, e a gente falou dele lá no iniciozinho,
inclusive com pesquisas que já tentam entender aí a influência do dinheiro na felicidade. Nosso ouvinte falou aí de por que é um estado passageiro, e a gente já explicou por que isso atinge todas as classes sociais. Vamos falar disso? Classe social, dinheiro. Dinheiro traz felicidade? Manda comprar, manda buscar. Vamos lá. Vou responder bem direto e depois eu explico com as pesquisas. Primeiro, a gente pode dizer que dinheiro traz felicidade, mas eu não posso afirmar que quanto mais dinheiro, mais felicidades. O que as pesquisas mostram, e muitas dessas pesquisas são feitas nos Estados Unidos, é que na população americana, o aumento de renda até uma renda de $80 mil anual por pessoa está associado a um aumento da percepção de bem-estar e felicidade. Acima de $80 mil, não há um aumento mais da percepção de bem-estar e felicidade. E aí, então, a gente cria uma outra dúvida. Por quê? Por que quanto mais dinheiro não significa mais felicidade? Por diversos fatores. E um deles é uma característica humana de se comparar com o outro, né? Quando uma pessoa que ascende socialmente, que passa de uma renda muito baixa para uma renda maior, ela passa a se comparar com o novo ciclo social dela, né? Então, se ela tem uma Ferrari na garagem e o vizinho tem 2, ela vai se sentir um pouco incomodada, porque o desejo dela é ter 2 ou 3, né? Se o vizinho foi para as Maldivas, ela quer ir para Maldivas nas próximas férias, num hotel mais exclusivo, né? Que ninguém nunca foi. Então a viagem tem que ser ainda mais espetacular. Então comparação é um dos fatores. Além de outros fatores, porque vai aparecer parente que nunca apareceu na vida, né? A administração, demandar tempo para administrar os recursos, tem vários outros fatores. E tem um outro ponto que eu já comentei um pouco, que é associar a felicidade e o bem-estar a fatores externos. Então tem um estudo que é muito interessante, que também foi feito na população americana, que eles estudaram 3 jovens, pessoas, 3 grupos, aliás, né? Eles estudaram 3 grupos. Pessoas adultas saudáveis, que não tinham nenhum evento passado significativo na vida. Adultos saudáveis que apresentaram uma lesão medular e ficaram paraplégicos. E adultos saudáveis que no passado tinham ganho o grande prêmio da loteria americana. E a pergunta era: qual era a sua percepção de bem-estar e felicidade na última semana ao realizar atividades do dia a dia? Não era a felicidade de viajar ou de jantar num grande restaurante, mas atividades do dia a dia que todos nós fazemos. Almoçar com a família, ir para o trabalho, passar pelo trânsito até chegar ao trabalho, arrumar a casa, cuidar dos filhos, brincar com um animal de estimação. Então, qual era a percepção de bem-estar nesses 3 grupos de pessoas? E os resultados demonstraram que aqueles com melhores indicadores de bem-estar eram os adultos saudáveis. O segundo grupo com melhores indicadores eram os adultos paraplégicos. E os piores resultados eram aqueles que tinham ganhado na loteria no passado. Então, há uma perda de referência do que é bem-estar e do que é felicidade quando a gente vincula a felicidade e o bem-estar a um grande evento externo, por exemplo, como ganhar na loteria. E é inegável que o grande prêmio da loteria, o grande prêmio do Big Brother, vai trazer uma felicidade imediata, uma sensação de euforia, de prazer intenso. Mas não há garantia que essa percepção que essa sensação de bem-estar e felicidade vai perpetuar ao longo do tempo. É como se você alcançasse um auge da felicidade e a partir dali sempre fosse um pouquinho seu referencial. Menor. Você muda os seus referenciais. O sarrafo subiu. O sarrafo subiu. Para ser mais feliz agora, o sarrafo subiu. E não são só as pesquisas que mostram isso. Se a gente for ver histórias de vida de pessoas que ficaram milionárias e depois tiveram situações de sofrimento, até situações de adoecimento psíquico, são muito comuns. Muito mais comuns do que a gente imagina. Então não são apenas as pesquisas. As biografias individuais também ilustram bem isso. Raquel. Nossa, tantos pontos aí. Adoro. Ai, vamos lá. Algumas coisas, assim, vou tentar priorizar coisas aí que eu acho importante, né, sobre isso. Quando a gente fala da questão socioeconômica, né, tem a ver muito com a hierarquia das necessidades, né, da gente ter condições mínimas, básicas, de dignidade humana, né, de acesso a recursos. Então, os determinantes sociais, a vulnerabilidade social, tudo isso está atravessado e posto aí, né, como uma situação necessária e básica para poder pensar no bem-estar, né, e se sentir feliz, né. Então, isso alcançado, né, como é que isso caminha?
Então, tem uma necessidade humana, né, de pertencimento, de se sentir pertencente, dessa socialização, dessa interação com o outro, do olhar que o outro tem para você, de querer estar nesse esse patamar que sobe, né? Então, sobe para quê mesmo? Para que eu quero ter os 2 carros na garagem, né? Para que eu preciso disso? Então, a sensação de que você está buscando? Talvez de se sentir com esse olhar de que vem do outro, né? Ou querer se sentir com um valor humano, né? Assim, qual é o entendimento que a pessoa dá para isso? Por isso que é tão subjetivo, né? E fenomenológico, assim, né? O que é que cada um dá de sentido, de valor nessa compreensão. Então, na medida que algo é atingido, se fecha um ciclo de necessidade e se abre outro. Então, qual é a necessidade do momento? É quando eu alcanço essa necessidade que eu idealizei muitas vezes, que eu vou me sentir feliz. Então, por aí vai, né? Outro ciclo se abre, termina aquela fase, já ganhei na loteria, digamos, né? E aí agora eu quero, na verdade, ter um companheiro que eu nunca tive, um relacionamento saudável, uma relação, ou eu quero, enfim, fazer a viagem do sonho, a viagem não dá certo. E aí a gente vê que a vida, na verdade, ela é feita de incertezas, né? A gente está sempre diante de incertezas, o que a gente idealiza não vai acontecer desse jeito, a vida não é do jeito que a gente quer, né? Então, o que vai... quanto nossa expectativa aumenta, né, os desafios de alcançar essa felicidade também vai aumentando e ficando mais complexo. Então, acaba que essa dimensão do sentido de vida, né, dos valores que se tem, né, do que norteia, que a gente tem que ficar meio que lembrando, né? Por isso, o aprender a se manter e zelar por essa felicidade, né? Assim, de construir uma dimensão de vida. Assim, o que eu quero para minha vida, né? O que me realiza de fato? Como é que eu quero viver? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? Né? O ritmo de vida. Então, tudo isso vai atravessando essa sensação de felicidade, né? Isso seria o que se chama de propósito ou não? E eu queria trazer esse elemento do propósito para a gente olhar para uma outra ponta. A gente conceituou a felicidade. E a infelicidade? Se eu não estou feliz, significa que eu sou infeliz ou estou infeliz? E onde é que entra aí a coisa do propósito? Porque muito se fala sobre ele e, por exemplo, se não o tem, você não se sente bem, não se sente feliz. E aí entende-se como o outro lado, né? Poxa, eu estou infeliz, não estou alcançando aquele... É isso? Bom, você conceituar a infelicidade pela ausência da felicidade é complicado porque é difícil você conceituar algo pela ausência de outro algo, né? Acredito que a infelicidade, do ponto de vista biológico, né, é a ausência de ativação desse circuito do prazer, mas não significa necessariamente tristeza ou não significa necessariamente sofrimento, né? Nós podemos conceituar também a ausência de felicidade ou de tristeza como serenidade, né? A percepção de plenitude, de serenidade, sem emoções tanto do polo negativo quanto do polo positivo, né? Mas um equilíbrio entre esses dois polos, né? A questão do propósito, ele é um dos fatores associados à percepção de felicidade e é realmente cada vez mais estudado. Por isso que a gente estimula pessoas idosas a descobrirem um propósito, um significado de vida, né? A aposentadoria completamente ociosa, sem um propósito de vida, ela está mais associada a uma percepção de menor bem-estar e tá até mesmo aí com consequências para a saúde cognitiva, né, com declínio cognitivo. Então, descobrir o seu propósito de vida, que pode ser propósito simples, não é construir algo grandioso. Pode ser que na aposentadoria, pessoal, meu propósito vai ser ajudar na educação dos meus netos. Não tem problema, né? Eu vou estudar algo, eu vou me preparar para cuidar dos meus netos de maneira saudável, de auxiliar na criação efetiva deles, não tem problema. Pode ser aprender um outro idioma, pode ser conhecer um outro local, construir uma nova relação afetiva. Então, pode ser objetivos bem pequenos, né? Mas de valor para aquela pessoa. Então, reconhecer o seu propósito tem um valor importante e isso também a gente se deve muito aos asiáticos, né? Os japoneses têm uma palavra própria para isso, né? Que é o Ikigai, né? Que é reconhecer o seu propósito de vida, né? O sentido para a sua vida. E isso realmente tem associação com a percepção de bem-estar e felicidade. Mas é um dos fatores. Não significa que a ausência de propósito vai determinar uma infelicidade. É um fator que vai ajudar você a se sentir melhor. Essa geração mais nova,
ela reclama muito que ela quer um propósito, mas não descobre o propósito. Existem algumas brincadeiras, inclusive, na internet, falando que a minha, eu tenho 56, eu sei, sempre soube, eu trabalho há 20 anos no mesmo lugar, eu sei, você cria. A geração que vem depois, não, eu quero... Aí tinha uma brincadeira que era assim, vou contar o exemplo dessa brincadeira. O mais velho, na minha geração, não, trabalha há 20 anos em tal lugar. A geração do meio, que não é a Z, 20 anos no mesmo lugar. Eu já trabalhei em 12 startups diferentes. Tô buscando. E aí virava para mais novinha, e você? Tô aí. Aonde? Não sei. Em busca. Aí alguém fala, não, eu quero um propósito. Aí o mais velho, mas eu sei o que eu gosto. Eu gosto de dinheiro, eu quero ganhar dinheiro para ter uma vida boa. Não, dinheiro não. Então, você tem uma relação nessa geração mais nova com o propósito. Você vê isso em consultório, que esse propósito ele não consegue identificar nem o que é, algo tão abstrato que ele não sabe do que se trata. Isso é muito importante. Inclusive, assim, a gente vê isso mais na classe média, né? Assim, ou alta, né? Assim, porque... A gente está fazendo um recorte muito fato. Isso é perfeito de lembrar. Porque... Eu tava assim, quando você falou, né, da vida simples, de ensinar ali aos netos, ou de estar ali na roça, talvez ela nem nomeie como um propósito. Isso. Mas tem, sim, né? Sim. A rotina tá posta, a necessidade tem que estar na mesa, vai ter que colher, plantar. Então, assim, a depender da vida que se tem ali, da simplicidade daquilo, aquele fazer, aquela ocupação já é um propósito mesmo não nomeado. Mas pensando nesse seu recorte aí, que é muito atual mesmo, essa questão da necessidade, né? Quando a gente dá a mesa posta, o motorista, né? Assim, tá tudo tão na mão, aí você já tem, você já tá entregue todas as condições, mais até do que básicas, talvez, né? Do supérfluo. Então, se você já tem tudo, e agora? Aí você já tá direto, digamos, com um sentido mais subjetivo, né? De vida, e que às vezes você não tem nenhuma condição neurológica de desenvolvimento pessoal para dar conta de encarar essa outra necessidade tão simbólica assim, né? Então a gente vê jovens assim, a dificuldade de escolher o que fazer, né? De tocar a vida, de construir essa vida, enquanto a geração anterior precisava do dinheiro, né? Precisava, dentro do que eu gosto, o que eu consigo passar no vestibular, isso eu vou fazer. Aí lá dentro eu encontrei uma coisa que eu achei legal, e nisso eu me encontrei e fiz disso o meu fazer, fiz disso a minha vida. Né, assim, olhando para a história, inclusive, dos nossos pais, né? E aí a gente alcançou uma geração que pôde pensar no vestibular ou pensar no que vai fazer, o que você gosta de fazer, né? Qual é a sua uma orientação vocacional já direcionada para uma realização com 18 anos, com 17 anos, né? Algo que parece que tem que ser constante o resto da vida, que não precisa também. Então, é um desafio muito grande posto, né? Como uma problemática para um jovem pensar. E essa angústia existencial de frente, né? Porque você convoca o jovem, o adolescente, para encarar como se fosse uma decisão definitiva para a vida toda. E aquilo que era mais básico, né, mais urgente, os pais já deram. Então, é como se tivesse ali um conflito e com outra condição de lidar com isso. Então, é um outro contexto, realmente, né? De entender essa escolha de vida. Né? Agora, você tocou num ponto que é tão importante quando a gente separa não só gerações, mas classe social, independente da classe. Mas a percepção, me corrijam, pelo amor de Deus, é que, claro, em níveis diferentes, mas que essa falta de propósito, ela atinge até quem tá com o básico. Não tá cheio de tênis e celulares e carro na mão. Não, até quem tá ali no limite da conta, mas também uma falta de comprometimento. Eu tenho essa sensação. Eu não sei se eu tô errada. Vocês que lidam todo dia, me contem, por favor. Eu concordo contigo e tem muita relação com o que nós estamos conversando aqui, que é sobre felicidade e a realização dos nossos desejos, né? E a força do desejo é muito grande, né? Então essa pessoa, esse jovem que está numa condição que com acesso ao básico ou sem acesso ao básico, ele tem também um desejo
que é tão legítimo quanto o jovem da classe média ou da classe alta. O desejo dele por um tênis da moda, por um show bacana, é legítimo. Claro. Porque a cultura colocou, a sociedade mostrou para ele o valor desse tênis e nós valorizamos, nós cultuamos esse objeto mais caro. Então essa sensação de falta de propósito para ele, que não tem nem o básico, mas que tem muita dificuldade de sonhar com esse objeto do desejo mais inacessível, também é legítimo. A força do desejo é muito grande, às vezes maior do que a força da subsistência. Né? Ele prefere trocar um alimento saudável por um tênis caro. Então, assim, a gente tem que fazer esse raciocínio, e aí entra mais uma vez a empatia, a compaixão, o altruísmo, de compreender como essa pessoa se comporta no meio cultural que nós vivemos atualmente. Olha, tem uma participação aqui de Luciano, que ele traz mais uma provocação para a gente ir caminhando aqui. Ele diz: Stephanie, Cris, entrevistados, boa tarde. Eu não vejo muita lógica em querer comparar gerações de épocas diferentes. As gerações antigas, por exemplo, não tinham sequer telefone fixo, o contato era restrito à família, escola e os vizinhos que moravam em casas próximas. A geração mais recente já nasceu conectada com o celular, podendo conversar de forma rápida, instantânea, com quem está do outro lado do mundo, morando em um prédio, que ele sequer conhece o vizinho do lado. É o mesmo que comparar alhos com bugalhos. E aí ele traz o elemento da tecnologia. Sim, veja só, como isso entrou dividindo também as gerações. Né? Sim. A gente não deve se limitar a comparar. Né? Quando a gente coloca dados de diferentes gerações, a gente visa compreender esse fenômeno de bem-estar e felicidade ao longo do tempo. E nós estamos falando aqui de grandes fenômenos humanos, de grandes temas da humanidade, que é a busca por bem-estar e felicidade. Então eu posso comparar o luto de uma geração dos meus pais com o luto da geração mais jovem, porque o luto é uma grande condição humana, faz parte da existência humana. Eu posso comparar a solidariedade, a empatia, a compaixão em diferentes gerações, porque essas grandes condições humanas, elas vão nos acompanhar, independente da geração. E uma geração pode aprender com a outra. Tanto o idoso pode aprender a fazer um uso adequado, correto das redes sociais, quanto os mais jovens aprenderem também a se desvincular excessivamente das redes sociais. É um exercício de aprendizagem. Essas pesquisas visam mostrar indicadores de bem-estar, mas que como cada geração pode aprender com a outra. E, na verdade, ainda bem, a gente está aqui. Sim. Morreu não. Sobrepõe, né? Ela se sobrepõe. Não, e cada vez por mais tempo. Então, é esse entendimento de quem tem 80 anos, que está trabalhando ainda, está fazendo um monte de coisa, convivendo com alguém que está entrando no mercado agora com 18 anos. E estão ali. Então, por isso que eu também não... Eu sou com você. Luciano, um beijo, mas a gente não é... Não é comparar. Não é comparar é aprender com bugalhos. É entender aquela coisa do olhar mesmo, de... Tô entendendo. Você tem que saber que aquela geração era diferente. Isso. Então ela tem um olhar diferente sobre a vida. A próxima já vai ter outra, a próxima vai ter outra, e assim vai indo. A natureza humana talvez ela fique ali, né, mais linear nesse sentido biológico, desse onde vai ativar o prazer e tal, mas... E como um otimista em relação à condição humana, eu gosto da palavra diferente. Também não quer dizer que uma geração seja melhor ou pior do que a outra. Perfeito. São gerações diferentes, com valores diferentes. Exatamente. E sempre vai ser assim. Né? Exatamente. Sempre. A história humana é assim. Uma geração é diferente da outra. Felizmente. Ainda bem. Ainda bem, porque isso é o avançar cultural. Né? Mesmo que volte. Às vezes tem um ciclo. A geração está aqui, daqui a pouco ela dá uma volta toda... Você volta para quase igual àquela outra lá do início do século. Mas tudo bem. Ela não é igualzinha, mas ela estava num ponto de parâmetro maior. Aí você volta tudo. Ela resgatou alguns valores, se adaptou ao momento atual. E vai mais para frente. Isso. Adoro essa conversa. Eu tô quase sendo otimista. Quase. Não cheguei lá ainda. Esse espiral, né? Esse espiral que a gente dá uma volta, mas é um pontinho acima, né? Isso, é diferente. E a gente aprende com os mais novos, né? Não é que seja um melhor que o outro. Não, o mais velho aprende com o mais novo com o mais velho. A gente aprende demais, né? Assim, as crianças que... agora que estão sendo mais escutadas, né? Que a gente consegue ouvir, valorizar o que elas estão dizendo, né? Cada vez mais. Então, a gente aprende com as novas gerações, com certeza. A gente não tá ouvindo demais, não? Falei, saiu, escapou. Foi sem querer. Esse é o problema que a gente já... né? Não tá ouvindo demais, já, não? Né? Não tá... ficando muito
Ai, tem que baixar, falar na linha dos olhos. É isso mesmo? Depende do contexto. Tem momento que não tem nem tempo de explicar. Tem tempo que é não, porque eu sou o adulto e decidi. Né? Não, Com porque certeza. não. E tem um momento que a criança pede isso, né? A criança, isso é positivo pra E isso criança, é uma segurança né? emocional. Uma segurança emocional. A criança ter limite é uma segurança, é uma se alguém quiser ela por mim. Isso. Eu não tenho que lidar com essa decisão. Eu não tenho nenhuma autoridade, né, neurológica para desenvolver uma decisão. Então, se você não decide pela criança, você está colocando ela numa situação que ela não tem condições de decidir. E isso vai gerar muito problema. Ó, tem Sandra que falando... Essa entrevista está sendo muito prazerosa. Esses convidados deveriam voltar sempre ao programa, pois com certeza estão ajudando muito quem está acompanhando. Adoro isso. Ainda tem Cristina Minha Xará dizendo que eu estou ótima de verde. Ah, adoro, feliz da vida. Tem também aqui Silvia perguntando se momentos de felicidade são poucos. Depende, né? Depende, Silvia. Depende. Depende do momento da vida de cada um, né? Isso. Vamos criá-los. Podemos criá-los. Ainda tem um aspecto que aí me veio agora, e quando a gente separa, por exemplo, as caixinhas das áreas da nossa vida, você pode estar com o seu eu não tão bem, mas você está bem no trabalho, ou na sua relação interpessoal, você não está. A gente pode também categorizar essa felicidade por áreas da nossa vida? Em pesquisa, sim. Né? Você pode perguntar qual o seu bem-estar no trabalho, o seu bem-estar na vida familiar, o seu bem-estar na coletividade. Né? E, inclusive, quando você tem essas pesquisas, as grandes pesquisas populacionais, elas avaliam todos esses aspectos. Né? Inclusive o bem-estar físico, né? A percepção de saúde, de você ser uma pessoa saudável. Mas o resultado final é a sua percepção individual. Né? Então, a análise individual é como se você tentasse resolver essa equação, né? O que predomina? Juntar as caixinhas todas. Juntar as caixinhas todas na sua construção da identidade, o que predomina neste momento? Os aspectos positivos e os aspectos negativos. E uma vai influenciar na outra de alguma forma também, né? Acaba que a gente é um só, né? Então, Sim. assim, uma coisa vai afetando a outra. Se um problema em uma das áreas for muito grande, talvez todas as outras fiquem um pouco abaladas, né? A gente costuma brincar assim, poxa, a gente às vezes chega do trabalho estressado e desconta em quem está em casa. Ou o contrário, né? Chega no trabalho de cara fechada porque está com uma situação de conflito em casa. Então, a gente faz esse leve trás nos contextos porque somos um, né? Do mesmo jeito, se a gente pensar de uma forma coletiva também, né? Se a gente ampliar isso, né? No sentido assim de quando o ambiente do seu trabalho todo não está legal, como o seu ambiente em casa, naquele grupo, né? A relação entre grupos. A gente está falando de aspectos internos, mas também de aspectos sociais, né? Assim, dos ambientes se influenciando também. Falando em aspectos internos, a gente falou de alguns elementos e fatores que influenciam, né? Nesse ponto aí da felicidade. A personalidade da pessoa também tem impacto? Com certeza. Essa eu acho que deve ser a primeirona, né? Quase. Né? A personalidade Você me falou daquele altruísta extraordinário. Isso. Que é uma característica de personalidade, né? E lembrando que personalidade, até um tempo atrás, talvez Raquel possa até complementar, porque personalidade é um tema muito da psicologia, né? O estudo da personalidade dizia que a gente não modifica as nossas características de personalidade. Mas isso já mudou. A gente sabe que hoje mesmo pessoas idosas podem modificar suas características de personalidade com o envelhecimento ou até mesmo com psicoterapia, com as experiências da vida. Né? E algumas pessoas têm, por traço de personalidade, ter uma característica mais negativa diante da vida. Outras, uma característica mais positiva. Agora, não quer dizer que a pessoa seja sempre pessimista ou seja sempre otimista. Porque a personalidade também é uma receita feita por vários ingredientes, né? É um prato final, mas que tem vários ingredientes. Então faz parte da personalidade ser otimista em algum aspecto, ser pessimista em outro, ser alegre em um determinado momento, ser triste, ser altruísta e ser egoísta. Né? Esse tempero aí é muito individual. Uhum. A gente tem uma formação, né? Assim, uma construção de funcionamento, né? Com diversas características que vai sendo formada, talvez a gente tem que falar desde a gestação até infância, adolescência, da história de onde você chegou, que família é essa, né? Desde a concepção. Desde a concepção, né? Eu quero pegar essa parte aí. Né? Hoje me perguntaram isso. Desde a gestação?
Sim. Exatamente. Ou antes, né? Ou antes. O que imaginaram da sua chegada, né? Um filho desejado ou não. Quê, gente? As experiências traumáticas intrauterinas têm relação com a formação do circuito cerebral de busca e recompensa, que é o circuito que vai dar a percepção de prazer. Tem relação com a formação de áreas de memória do cérebro. Existem hoje estudiosos que estudam o fenômeno de trauma transgeracional. Então, se o seu avô, se os seus bisavós passaram por um momento traumático muito intenso, isso pode ser perpetuado ao longo de gerações. Por conta da genética. Por conta da genética e da epigenética. O que é epigenética? Epigenética é o nosso comportamento interferindo na expressão dos nossos genes. Sim, sim. Que é o que vai Teve se um problema levando do trauma, de... e aí se desregulou ali o gene passou adiante. Aquele já desreguladinho, já estressado. Isso. E aí o estressado venceu e passou adiante. Isso. Aí o estressado perpetuou um comportamento estressado que vai modulando esses genes, que vai ativando ou desativando. Mas a minha pergunta genes. da gestação é assim, eu tive uma gravidez difícil. Foi um momento tenso na minha vida. Isso vai interferir nessa criança que vai nascer? Depende de quão difícil foi isso. Essa gravidez difícil envolve risco de outras atitudes. Né? A depender da intensidade dessa dificuldade ou de como essa mãe se comportou, né? Se houve uma tentativa de abortamento, se ela foi vítima de uma violência, de uma agressão, isso pode interferir. Não estou falando nesse extremo. Eu tô falando, a pessoa se aborreceu durante a gravidez. Teve tanto aborrecimento. Isso desregulou ali. É mais sobre o como do que o fato, né? Porque o fato aconteceu isso. Mas como a mãe lidou com isso? Tinha uma rede de amparo ao redor dessa mãe, né? Então, a mãe passou por isso, mas foi muito amparada, né? Então, conseguiu ter um enfrentamento, né? Encontrar apoio, e isso marcou para ela, para o bebê, de que forma? Aí, qual era a condição genética, né? Tinha fatores de mais fragilidade para isso, mais vulnerabilidade ou não, que se desencadeou ali naquele processo, né? Então, tanto na saúde mental como na oncologia, em diversas situações a gente vê que essa condição genética, ela pode trazer uma possibilidade de, a depender da história de vida, do meio, do contexto que a pessoa vive, isso ser manifestado ou não. Zé Silva mesmo, com certeza, ele herdou algum gene do tempo. E fica chateando a gente, já me falou 3 vezes ali, acenando. Tá, Zé, ok, você manda aqui na gente. Ok, tá bom, a gente vai ali e volta já. Ele já tá... Você conhece a Atitude Saúde? Deixa a gente se apresentar. Somos a operadora que pensa na saúde do trabalhador. Estamos entre as 5 maiores operadoras de saúde da Bahia. Temos a melhor rede clínica e hospitalar referenciada e com cobertura fora do estado. Peça ao seu RH para entrar em contato com a gente e conheça o que há de melhor em plano de saúde na Bahia. Acesse planoatitudesaude.com.br ou ligue 3032 4900. Vem ser Atitude! Ser mãe é ter dedicação em dobro, carinho em dobro, cuidado em dobro. Ser mãe é dar amor em dobro e também receber presentes em dobro. Dia das Mães, Óticas à Fábrica. Na compra de um óculos de grau com lentes Varilux, você ganha 50% de desconto no valor do segundo. Óticas à Fábrica. Salvador, Lauro de Freitas e Aracaju. Viver Brotas de um jeito Prime é viver numa das melhores localizações da cidade, cercado de comodidades e um empreendimento muito diferente do que você está acostumado a ver por aqui. Brotas Prime, 2 suítes, varanda e você ainda escolhe 1 ou 2 vagas de garagem, mais depósito privativo. Visite decorado no local, Rua Campinas de Brotas, 594 ou acesse residencialbrotasprime.com.br. Venha viver Brotas de um jeito Prime. Realização Amil Construção e Bauhaus Construtora. Você sabia que a Nova Clean oferece tratamentos eficazes em imunobiológicos para doenças raras e autoimunes? Com atendimento em reumatologia, adulto e pediátrico, dermatologia, gastroenterologia e neurologia, a Nova Clean está pronta para cuidar de você. Possuímos um centro de terapia assistida para a administração de medicações endovenosas e subcutâneas, garantindo um cuidado especializado e seguro.
Nova Clean, há mais de 50 anos cuidando de você. Entre em contato pelo número 719-8548-7982 e saiba mais sobre como podemos ajudar no seu tratamento. Responsável técnica, doutora Ana Tereza Moedo, CRM 11237. Toda a potência artística negra da Bahia está na terceira edição do Concha Negra. Nossa arte, nossa força. Dia 19 de abril, às 18h30, Adão Canta Bob. Reúne a banda Adão Negro, Hélio Bentes, Rodrigo Piccolo e Banda de Dá. Uma homenagem ao cantor Bob Marley. Ingressos limitados, viu? Compre na bilheteria do TCA ou pelo Simpla. Não dá pra perder esse showzaço. Dia 19 de abril, 18h30, na Concha. Governo do Estado. Cultura em toda a Bahia. Dica odontológica. A primeira consulta com o odontopediatra deve acontecer por volta dos 6 meses de idade, que é quando nasce o primeiro dentinho de leite no bebê. É nessa consulta que o responsável pela criança será orientado para os cuidados de saúde bucal, como, por exemplo, escovação, acompanhamento da erupção dentária e o que fazer em casos de acontecer algum tipo de trauma, dentre outros. Agende a sua consulta. Eu sou a Aline Sauser, odontopediatra. Silvânia Rocha Odontologia. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Toda Salvador, toda Salvador. Toda Salvador na boa, toda Salvador de boa, toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Tem segurança e um mundo inclusivo. Empreendedores e artistas criativos. A gastronomia da Bahia e do mundão. A criançada esquece o celular e brinca de montão. Apoio Rádio Metrópole e Prefeitura Municipal de Salvador. Toda Salvador. Toda Salvador na boa. Toda Salvador de boa. Toda Salvador no Boa Praça. Toda Salvador. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia, especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa, aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Cuidar da saúde dos colaboradores é fundamental para a sua empresa. Na Promédica, você encontra operadores de planos de saúde empresariais com mais de 50 anos de história. Oferecemos estrutura própria, com 4 hospitais, 8 centros médicos e laboratórios Data Lab, além de rede credenciada. Toda a administração é localizada em Salvador, ao seu lado. Ligue 3271-9200. Promédica, muito mais saúde. ANS 326861. Você está ouvindo o especial Metrópolis Serviço e Saúde. 4h37 de volta para o nosso último bloco do especial. Poxa vida. Cada vez mais que a gente mergulha, mais a gente filosofa, viu? O intervalo aqui foi bem filosófico, os nossos ouvintes estão indo na mesma linha. E a gente volta para esse pedacinho, né, de programa, que o último bloco é sempre mais corrido. E a gente falou de gerações e de como isso pode... inclusive, não só se sobrepor, mas se perpetuar. Eu queria falar de futuro. Ó, e tem uma pergunta aqui, eu vou fazer. Tá. Zé Luiz, finalmente eu sou o que fui ou sou o que serei? Eu vou te responder, José Luiz, citando Carlos Drummond de Andrade. Tem um poema de Drummond que diz: todo ser humano é um estranho ímpar. Eu não sei se você é você, se você é outra pessoa, mas você com certeza é único e é um estranho ímpar. Que lindo. Gostei, viu? Adoro. Bacana. Drummond. Muito bacana. Vamos lá, o futuro de Stephanie. Raquel. Você que é otimista aqui também, todos são, menos eu. Oh, não. Será que essa geração aí que a gente citou lá no início, né, da pesquisa, a geração D, que é o Z, que se sente menos feliz que as gerações anteriores, a gente vai ter pra frente gerações que vão se sentir cada vez menos felizes, mais felizes?
Como é essa perspectiva, esse olhar para o futuro em relação a isso? Eu tendo a ser otimista, né? Otimista com a humanidade, a gente tem que segurar. Eu penso que a gente está sempre evoluindo, né? Se a gente for pensar assim de uma forma geral, olhar a nossa história, a gente está evoluindo, né? A gente tem estatutos, né, de direitos, de defesa, né, de dignidade humana. Então, assim, tem construções sociais acontecendo que preservam a humanidade, né? Que olham para os direitos, para as injustiças e... Então, assim, eu acho que isso vem acompanhando e zelando de forma institucional, como a gente estava comentando aqui, de certa forma, para o bem-estar humano, né? Então, assim, do ponto de vista social, vem tendo organização, do ponto de vista familiar, cultural e de questões sociais, né? Eu acho que isso vem sendo discutido, como a gente está fazendo aqui, por exemplo, né? Então, isso está na mesa, está no rádio, está na televisão, as pessoas estão pensando sobre isso. Isso é uma provocação que constrói também a sociedade, né? Fazendo uma metalinguagem aqui, porque é disso, é dessa forma que a gente vai pensando sobre isso. E pensando no desenvolvimento, né, das pessoas, essa integração das questões transgeracionais, né? De sair de uma geração anterior que sobreviveu, que saiu do interior para a capital, para buscar estudar no que desce e trabalhar e construir uma vida melhor, para uma geração que agora não sabe o que quer escolher, porque pode escolher o que quer e já não, a angústia está posta e agora eu não sei escolher, quando eu posso escolher. E uma geração futura que talvez comece a integrar, né? A integrar e criar recursos para lidar com essa angústia existencial, né, com esse desafio da existência e com mais conhecimento sobre isso. E aí eu vou trazer um ponto a mais, assim, que eu acho que a gente não falou aqui ainda, que é a questão vivencial, né? Como já vem a meditação, a psicoterapia, as vivências subjetivas como um grande recurso pessoal do aqui e agora, né? Da presença que vem pelos sentidos, pelas sensações, como você falou, de um estado de presença. Isso é um grande recurso para a gente aprender a lidar com as dificuldades e se autorregular, né? Neurologicamente falando. Sim. Então, a gente precisa fazer essa integração corporal, de entender que o que é psicológico é corporal, né? De integrar isso, achei muito bacana, assim, né? De estar com o neurologista e poder integrar isso, porque às vezes as pessoas separam e acham que o que é psicológico não está no corpo, né? Então, é muito importante, como o Vandir falou, entender que a gente sente no corpo, né? Que não é uma entidade abstrata. Então, essa integração, acho que vai trazendo um futuro de conhecimento, de recurso, de vivências que estão sendo oferecidas. Você consegue acessar uma meditação guiada na internet. Então, os recursos tecnológicos também podem ser favoráveis se a gente souber usar. Então, isso está disponível, isso está acessível e a gente tem que instrumentalizar a sociedade para saber usar de forma funcional. É isso, mas como é que a gente ajeita essa equação? Até tem aqui Isa falando... Ela está comigo. Cris, infelizmente, não sou otimista quanto à humanidade se tornar o melhor futuramente. Isa, estou concordando com você. Ela disse que vai assistir o programa todo outra vez, que é muita informação. Mas ela quer saber, Divar, como uma pessoa pode se considerar feliz. E aí, eu vou além nisso que você acabou de falar. Além de se tornar feliz, como não estou assim... acreditando tanto na humanidade, quem é que vai dar esse ensinamento para essa geração daí? A gente tem perdido os grandes exemplos em todas as carreiras. Eu vou falar profissionalmente. Não vou nem entrar no mérito de casa. Não vou nem entrar, porque aí já está chegando no fim, a Silva me mata. Mas eu vou deixar no ponto carreira, que a gente já não vê mais. Então, quase todas elas. Médicos vêm aqui e falam isso, advogados vêm aqui e falam isso. A gente, como jornalista, fala isso. Como é que equaciona isso? A percepção da felicidade é uma percepção subjetiva e individual. A única pessoa que pode dizer se ela é feliz é ela mesma, né? A gente não mede a felicidade por régua externa, né? Por um parâmetro externo que nos é apresentado. Posso até utilizar alguns questionários para medir, mas isso para fins de pesquisa populacional. Mas na intimidade de cada um é um resultado de uma análise individual e que envolve essa percepção do autoconhecimento do que é bem-estar e do que é felicidade para você. Eu nunca, sempre quando eu debato esse tema, eu nunca falo sobre receitas de bem-estar e de felicidade. Isso não existe. E isso talvez seja a única dica
é não se compare com o outro e não siga modelos de bem-estar e felicidade externos que foram colocados por outra pessoa. É cada um descobrir o seu caminho, né? Ou o seu propósito, ou os valores que lhe dão satisfação, que lhe dão prazer, né? A felicidade é uma construção. É mais importante você se jogar no processo do que você buscar um resultado final, né? Porque a busca do resultado final, vou ser feliz a partir de tanto momento, ou sou feliz porque alcancei este objetivo, é uma armadilha. Você pode se frustrar. Então se envolva mais no processo de construir um dia a dia de bem-estar, que vai ser muito mais prazeroso. Ok, na felicidade. Mas como é que a gente vai fazer com a geração aí? Vocês otimistas? Mostrar para as gerações esses elementos. E aí eu sou otimista também porque a geração mais nova tem um envolvimento grande com a tecnologia, mas a gente está vivendo também um fenômeno novo na humanidade, que é a inserção dos idosos. Os idosos trabalhando, ativos, cognitivamente aptos, reconhecer a sabedoria e reconhecer a capacidade cognitiva e emocional dos idosos, isso é uma experiência, uma vivência única da humanidade. Né? Então isso também é uma maneira, talvez a chave, eu não vou dizer que é a solução colocar os adolescentes para conviver com os idosos, mas é uma oportunidade, né? De reconhecer essa sabedoria que vem com a maturidade, com a idade. Tá vendo, Stephanie? Por isso que a gente faz esse programa juntinhas. Exatamente. Eu que tenho idade de ser a mãe de Stephanie. Aliás, eu tenho a idade da mãe de Stephanie, de verdade. Nós somos aqui um mix de gerações. Exatamente. E é muito interessante, porque é a troca, não só geracional, de pontos de vista muito diferentes. Muito diferentes. E que é maravilhoso, é maravilhoso. Como dentro dessa diferença toda a gente encontra afinidade. Sim, é impressionante. Sim. É muito bom, muito bom, muito bom. Eu queria pegar esse ponto aí do finalzinho e do futuro e da geração. Cris colocou aqui o recorte da carreira. E eu vou trazer o ponto do autoconhecimento, que a gente falou rapidamente. E como isso, como ferramenta, pode, por exemplo, mudar perspectivas, não só na caixinha da carreira, mas em todas as caixinhas. E quando a gente juntar tudo isso, a gente conseguir entender essa perspectiva. Poxa, tô feliz, não tô feliz. Um caminho é esse. E por que se há tanta dificuldade em... Não é buscar. Às vezes as pessoas até querem buscar esse autoconhecimento. Mas encontrar esse conhecimento dentro de si, né? Eu acho que isso é uma perspectiva, uma visão que eu tenho. E de que se busca tanto, mas que as pessoas dizem que não conseguem achar. É isso mesmo? E aí eu queria, né, esse olhar de Raquel, que lida nesse dia a dia, né, de terapia e tudo. É perceptível isso no consultório? É um desafio grande mesmo, né? Essa busca pelo autoconhecimento e, às vezes, o excesso de informações ou de informações inadequadas, distorcidas, acaba confundindo. E é difícil, é um desafio para todos, para nós, terapeutas, médicos. Está todo mundo nesse mesmo barco da angústia existencial e buscando desenvolver, né, internamente condições para lidar com isso. E aí eu acho que uma pergunta assim, muito importante nessa busca, né, é a gente pensar o que me importa mesmo na vida. O que realmente me importa? O que mais me importa? O que eu priorizo, né? E aí a gente falou dessa pesquisa aí de 80 anos de acompanhamento, né? Em Harvard, que no final da vida as pessoas falam que o que mais importa são as relações, as qualidades das relações, né? E relação é tempo, é construção, né? Então esse estar no mundo, né? O autoconhecimento é como a gente vive a vida, né? No ambiente, no mundo, nas relações, como eu me coloco na vida. Então, essa construção é diária, né? É um mergulho profundo, né? E a gente tem, por um lado, muitas informações acessíveis, mas isso tem que ser cuidadoso, porque também gera risco. Então, a ajuda profissional é necessária, né? Assim, facilita, né, esse processo, mas não é o único recurso. A gente tem também estudos pessoais, com leituras, né, de qualidade, o exercício, né, pessoal de estar no aqui e agora, de meditação, de observar o ambiente, de tentar acalmar um pouco, né, respirar fundo, coisas básicas que são acessíveis a todo mundo e que a gente consegue ir treinando esse estado de presença e de escolha, né, de construção subjetiva do que te importa na vida, como é que você quer viver a sua vida, de que forma, em que ritmo, com que rotina. Então, tudo isso são questões importantes para a gente estar se questionando e lembrando, porque a gente vai sendo empurrado pela vida também, né? Quando a gente vê, nossa, minha vida tá como mesmo?
eu já fiz isso, fiz aquilo, escolhas que a gente vai fazendo e de repente, eu quero mesmo isso? O que é mesmo que eu quero para mim? E a gente vê pessoas mudando de carreira, como você falou, de profissão, né? Então, o caminho profissional hoje é muito mais dinâmico, né? De troca de trabalho. Então, como ficam essas relações de 20 anos de empresa e de 7 empresas em 3 anos? Então, essas relações também mudam de trabalho. As amizades no trabalho, que a gente vê todo dia, gente. A gente passa quantas horas no trabalho? Trabalhar em home office isolado. Então, são mudanças na vida da rotina, né? Nesse tempo de trabalho, colocando aí a carreira, né? Que interfere muito nesse processo subjetivo, né? Raquel colocou 2 pontos importantes, que é a questão do vínculo social, né? E aí entra dentro daquilo que a gente falou, que a socialização é uma função humana básica, é da natureza humana, nós somos seres simbólicos e sociais. Então a gente socializa e a gente exercita a espiritualidade em grupo, né? A socialização é fundamental para essa percepção de bem-estar. Esse estudo de Harvard, que é o estudo de felicidade e bem-estar em adultos, mostra que em torno dos 50 anos de idade, se você quiser determinar se você vai ser um idoso de 80 anos feliz, avalie a qualidade das suas relações com 50 anos de idade. Esse é o fator mais importante, que tem mais impacto. A qualidade das relações não significa ser casado ou solteiro, viúvo, ter muitos ou poucos amigos. É ter em quem você confie, que seja leal, que você possa compartilhar tanto seus momentos de dor quanto seus momentos de alegria e de sucesso. Ou seja, se tem a quem recorrer. Se tem a quem recorrer. Né? É um heterossuporte, né? Você tem um ambiente seguro. No momento de crise, porque vai acontecer um desamparo, uma crise, uma dificuldade na vida, é esperado. Uma certeza que a gente tem é que vai ser difícil. Não vai ser só fácil, né? Então, quando isso acontece, com quem você pode contar? Então, se você tem uma rede, né, de apoio, tem pessoas da sua confiança para atravessar isso com você, né? A gente fala muito isso no Setembro Amarelo, né? Estou com você, vamos atravessar isso, e não essa positividade tóxica de vai passar. Então, o aqui e agora de tolerar o sofrimento, né, de atravessá-lo e sustentar, sentir essa dor. E aí, às vezes, a ajuda profissional é realmente importante, porque é muito difícil você sustentar a dor do outro e ficar nessa dor e atravessá-la junto, né? Então, essa rede de pessoas próximas que você pode falar dessa dor e atravessar situações de crise e fazer dessa crise uma oportunidade para seu processo subjetivo e evolução pessoal, precisa de um heterossuporte para desenvolver o autossuporte, né? Então, condições e recursos internos vêm de fora. É construído desde o útero, como você falou, né? Do susto que deu, meu Deus, desde antes da fecundação, sim, né? Então, isso vai sendo construído, a gente vai colocando ali na nossa caixinha de recursos para lidar com as dificuldades. Para voltar nisso aí. Mas lá venho eu. Está construindo desde que a gente surgiu, na verdade. Sim. Porque a genética ela foi mudando a partir daí. Darwin está aí dizendo pra gente. Então, a gente elabora mais, talvez, mas eu tenho um certo receio de algumas questões. Não vou, prometi. No intervalo a gente falou sobre. Eu não ia falar, não vou, porque eu prometi. Mas essa questão de que meu avô sofreu lá atrás, aí eu trouxe essa carga. Veja bem, tem comprovação científica? Tem. Qual é a comprovação científica? Tem estudos de trauma transgeracional, os estudiosos do trauma têm. Veja bem, né? Tá. Um outro programa a gente vai falar sobre, mensagem privada para você, Cristina. Essas questões. É interessante que a gente vai falando e novos elementos vão surgindo. Não vai ter tempo. E eu fiquei pensando nessa sociedade de excessos, de valorizar, que sou multitarefa, de correria. E me veio a coisa do poder do não. E como o não, você dá um não, pode também gerar uma sensação de bem-estar. Muitas vezes você acha que tá, e aí você acha que, não, eu vou dar um sim. Porque você vai satisfazer o que o outro quer ouvir, mas às vezes você vai dar um sim e por dentro você vai impactar em questões suas. Então, o poder do não. Me veio isso, mas não tem tempo da gente aprofundar. Não, a gente já botou aqui. Quem sabe fica um ponto aí para várias próximas conversas. O poder do não, vou anotar. Poder do não, constelação familiar. Eita. Não falei, eu não perguntei nada. Traumas.
Olha quanta coisa. Abriu Mas tudo. hoje a gente foi sobre felicidade. E eu sempre me lembro da música de Seu Jorge, que ele vai contando, são pontos muito simples. Felicidade, estar com você todo dia, ver o mar. Eu me esqueci agora as frases todas. Felicidade Sentir o cheiro na sua companhia. Sentir o cheiro dessa flor. Exatamente. Saber que eu tenho o seu amor. Mas é muito por aí. Com certeza. Pequenos momentos felizes fazem grandes momentos, eu imagino. Vocês são felizes? Eu vou perguntar para os dois. Sim, com certeza. É? Feliz e otimista. Você, Raquel, é feliz? Sou feliz, otimista. Posso dar uma pincelada nessa deixa de Stephanie? Claro! Ela tocou em um ponto tão importante, porque assim, né, como o Vandir falou, nessa questão do pertencimento, nessa necessidade de socializar, isso é tão forte, né? Isso é uma necessidade tão forte nossa. E aí acontece o que a Stephanie falou, da gente dizer sim quando quer dizer não. Porque eu quero pertencer, eu quero agradar, eu quero o olhar do outro, eu quero ser admirado, eu quero ser aceito. E isso, por exemplo, na adolescência é muito forte, né? Mas na vida adulta também. Nas redes sociais, ixi. Então, passa muito por isso, né? Assim, esse desejo de o que eu quero, pra que eu digo um sim quando eu quero dizer um não. O que eu tô querendo, na verdade, quando isso acontece. Então, é importante olhar isso, porque é difícil. Esse tema vai ser o próximo. Fato. Só uma pinceladinha aí. Só uma pinceladinha. Não como ninguém. Eu tenho amigas que dizem, não, eu falei, gente, você não sabe não, peraí que eu vou ensinar pra você. Eu sou uma pessoa que estou aprendendo. Vamos lá, vamos treinar? Não. Olha como é fácil. O que é o não pra vocês? É difícil, né? Fácil? Sai fácil, não? Não, pra mim é difícil. Pra mim é difícil. Mas pra às vezes é libertador. Pra mim, Só pra mim é fácil. Eu tô caminhando, eu tô em transição, tentando trabalhar isso aí. Só pra mim é fácil, eu tô me sentindo meio esquisita. Olha, agradecer demais a participação de vocês. Raquel Ribeiro, psicóloga, muito obrigada. Oi, Stephanie, obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada, um prazer. Ivar! Muito obrigado. Maravilhoso. Vou deixar meu Instagram, né, pro pessoal seguir, já que eu falo de felicidade. Não, fala de felicidade. Não, eu super recomendo, porque eu sigo mesmo e vejo. Não é assim, porque Ivar é legal. Não. São pontos curtos, e eu tô falando agora como comunicadora, muito bem feitos, que você traz um conteúdo que lhe faz pensar. Com informação. De qualidade. Que eu defendo. Informação. Vamos lá. Que é isso? É como você tem a possibilidade de ler um livro, de ver um bom filme e de no Instagram, na rede social, você ter um bom conteúdo. Basta que você consiga ali. Mas no meu Instagram tem dicas de livros também. Tem Perfeito. Filmes. Qual é o Instagram? Então, Ivar Brand Neuro. Instagram e YouTube. Agora tem canal no YouTube também. Então, Ivar Brand Neuro. Sigam lá. Pra gente conversar bastante sobre... com I no final. Brand com I no final. Tá aí, então. Ai, assim a gente encerra, né? Isso. Felizes. Eu tô super feliz. Amanhã é mais feliz, que amanhã é sexta-feira. Eu tô feliz hoje. Eu tô bem feliz Feliz agora. hoje também, com certeza. Bem. Tenho vários motivos. Não vou contar, mas tem vários. Então é isso, gente. Vem aí Jornal da Cidade pra vocês. A gente fica por aqui. E amanhã a gente volta cada um no seu horário. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Você ouviu o especial Metrópole Serviço e Saúde. Fique agora com o Jornal da Cidade. Metrópole Saúde. Oferecimento Rita Lavínia Day Hospital com novas tecnologias, OCT, tomografia de retina e nervo óptico. Clínica Odontológica Silvânia Rocha. Atitude Saúde, o plano da sua vida. A Copa do Nordeste começou e Bozano está aqui para lembrar que com confiança você ganha